Puxa pela memória, assim, qual foi aquele primeiro console, sabe? Aquele videogame que realmente te pegou, que fazia as horas, sei lá, sumirem na frente da TV, talvez até esquecendo da lição de casa. Ah, sim. Essa pergunta abre a caixa de Pandora das lembranças, né? E olha, para uma quantidade, assim, enorme de brasileiros, a resposta é quase na ponta da língua. O Master System. Inclusive tem uma matéria bem legal lá do Portal Terra que fala justamente disso. É mesmo? É. E o nosso papo hoje, então, é para explorar um pouco como esse console da Sega, especificamente aqui no Brasil, conseguiu ir além de ser só um eletrônico, né? Ele virou um pilar mesmo da nossa cultura gamer. Nossa, isso é fascinante, porque a gente tá falando do fim dos anos 80, comecinho dos 90, né? Lá fora o cenário era, tipo, dominado pelo NES, o Nintendinho. Totalmente. Mas aqui no Brasil, a história foi bem diferente. E uma parte enorme dessa virada aparece e foi por causa de uma empresa brasileira, a Tectoy. Eles não foram só uns distribuidores, eles meio que arquitetaram o sucesso todo, né? Exatamente. E o objetivo aqui não é só ficar listando o jogo ou, sei lá, ficha técnica, que muita gente já manja. A gente quer entender mais a fundo como o Master System entrou no dia a dia das famílias, sabe? Como ele ajudou a formar hábitos de consumo, de lazer. Entendi. E como ele criou a base porque a gente chama hoje de cultura gamer brasileira, que é super vibrante. É uma história bem legal de adaptação, de comunidade e, claro, de muita diversão envolvida. Tá, então vamos começar a desembrunhar isso. A Tectoy, ela começou focada em brinquedos eletrônicos, certo? Isso. E aí, lá para setembro de 89, eles fecham um acordo com a Sega. Mas a decisão que realmente mudou tudo, pelo visto, foi não só importar, mas produzir e distribuir o Master System aqui mesmo. Isso parece uma aposta bem ousada, né? Considerando a força da Nintendo no mundo na época. O que deu essa segurança para eles? Olha, foi uma aposta, mas acho que foi bem calculada, sabe? Baseada numa leitura muito perspicaz do mercado brasileiro daquele momento. A Tectoy sacou que importar ia ser caro demais, ia limitar muito o alcance. Faz sentido. Produzir aqui deixava eles controlarem melhor os custos e, mais importante, adaptar o produto. E a estratégia foi muito além só de fabricar. Eles investiram pesado, mas pesado mesmo, em publicidade na TV. Quem é da época lembra daqueles comerciais super coloridos, música chiclete, a molecada jogando. Aquilo criava um desejo enorme. Verdade, a publicidade era forte mesmo. Mas não foi só isso não, né? Não, de jeito nenhum. Eles fizeram algo que hoje parece óbvio, mas pra época era, tipo, revolucionário. Localizar os manuais, tudo em português, em vez daquele inglês técnico que ninguém entendia direito. Isso já quebrava uma barreira, né? Nossa, com certeza. E o passo seguinte foi ainda mais forte. Traduzir jogos inteiros e até criar versões exclusivas para o nosso mercado. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Aí você soma isso com um esforço para construir uma relação de confiança mesmo, sabe? Dando garantia, assistência técnica. Num mercado que era meio terra de ninguém para eletrônicos, ter uma empresa oficial por trás fazia toda a diferença. É impressionante esse contraste, né? Porque lá fora, Japão, Estados Unidos, o Master System estava ali, batalhando contra o NES. E aqui ele virou um fenômeno de vendas, de popularidade. A Tectoy não só vendeu um console, ela meio de criou uma paixão brasileira, como diz a matéria do Terra. Eles entenderam mesmo o que o consumidor daqui queria. E essa compreensão passa direto pela questão da acessibilidade, que era crucial. Tem que lembrar como era o Brasil na virada dos 80 para os 90. Inflação nas alturas, reserva de mercado para informática que complicava a importação legal, dólar caríssimo. Nossa, era outra realidade. Ter um videogame de última geração era um luxo para pouquíssima gente. O mercado era cheio de clones, tipo Phantom System, High Top Game, que rodavam um jogo de Nintendinho, mas a qualidade, né? E a pirataria de cartucho rolava solta também. Era o jeito que muita gente tinha para conseguir jogar. E aí que entra o Master System da Tectoy, sendo feito aqui, com imposto diferente, distribuição nacional, preço mais realista. Ele virou a opção para muitas famílias de classe média. Foi a porta de entrada para um videogame moderno, oficial, com garantia e tudo. Mas será que foi só o preço? Ou tinha algo mais ali na experiência que ele entregava? Olha, o preço foi fundamental para abrir a porta, não tem dúvida. Mas o que segurou o Master System no topo foi a combinação de coisas.
É bom lembrar que o Atari 2600, que a Polivox lançou uns anos antes, já tinha criado uma primeira febre de videogame aqui. Verdade, o Atari foi o primeiro para muita gente. Ele mostrou que tinha demanda. Mas aí o Master System chegou com gráfico e som muito melhores, jogos mais complexos, mais variados. Foi um salto de qualidade que ajudou a firmar o videogame não só como uma modinha, mas como um entretenimento para casa, que ia durar. E tinha a Tilebetali que era genial, né? Algumas versões do Master System segundo já vinham com um jogo na memória, o Alex Kidd in Miracle World. Exatamente, isso era fantástico. Eliminava a necessidade de comprar um cartucho logo de cara. Era só ligar o console na TV e pronto, já estava jogando. Uma jogada de mestre para facilitar o primeiro contato, para mostrar o potencial do aparelho. Facilitava a vida dos pais, né? E a ansiedade da criançada. Demais! A Tectoy pensou na experiência toda, desde comprar até dar o primeiro play. Eles conseguiram, com uma rede de distribuição boa e preços mais ajustados para a nossa realidade, democratizar o acesso a um tipo de diversão que era bem avançado para a época. E essa popularização toda criou o cenário perfeito para outro fenômeno cultural da época, as locadoras de videogame. Elas simplesmente pipocaram pelo Brasil inteiro no fim dos 80, começo dos 90. Eram muito mais que lojas, né? Eram pontos de encontro e, claro, Master System era figurinha carimbada nas prateleiras. As locadoras, o que é fascinante é ver a dinâmica social que elas criaram, sabe? Alugar cartucho pro fim de semana vira um ritual pra molecada. Era na locadora que se descobria jogo novo, que rolava troca de dicas, como passa daquela fase do castelo, que você via quem eram os feras do bairro jogando ali mesmo, nas TVs que eles tinham. Total. Tinha toda uma cultura ali, a ansiedade para pegar lançamento, que às vezes só alugava por 24 horas e era mais caro, a camaradagem de indicar um jogo bom pro amigo, a frustração de chegar lá e o jogo que você queria já estava alugado. Nossa, era quase um evento social ir na locadora na sexta-tarde. E a competição também rolava solta. Aquela coisa de virar a madrugada tentando zerar um jogo alugado antes de ter que devolver. Eu lembro de ouvir história e até ver uns torneios improvisados nas próprias locadoras no sábado. Uma mesinha, TV de tubo, 2 controles e a galera em volta torcendo. Era ali na raça. Para ver quem era o melhor do bairro no Sonic ou depois nos jogos de luta, que saíram para ele também. Essa interação social mudou muito a experiência de jogar. O que podia ser uma coisa solitária virou algo compartilhado, comentado, disputado. E enquanto as locadoras criavam essa interação cara a cara, outro pilar dessa cultura estava crescendo nas bancas de jornal, as revistas de videogame. As revistas. O Brasil teve um boom absurdo dessas publicações. Ação Games, Videogame, Super Game, essa última era focada só em Sega Tectoy, viraram febre. Elas eram tipo a internet antes da internet para os gamers da época. Totalmente. O conteúdo era ouro puro, cara. Os detonados, que eram guias passo a passo, às vezes com um mapa desenhado, eram essenciais para passar de chefe difícil ou achar segredo. Sem YouTube, sem fórum, a revista era a salvação para não ficar empacado semanas numa fase. Exato. Tinha análise de jogo novo, preview, lista de código, truque, leitura obrigatória. E o impacto ia além só da informação prática, né? Essas revistas criaram um senso de pertencimento muito forte. As sessões de cartas dos leitores eram super importantes. Ali, jogador do Brasil todo compartilhava a conquista, pedia ajuda desesperada para passar de fase, mandava desenho dos personagens. Era uma comunidade mesmo. Contava história engraçada de jogo. Ler aquilo fazia a pessoa ver que não estava sozinha na paixão dela, que tinha uma galera enorme compartilhando a mesma experiência. Esse diálogo ajudou a afirmar a ideia de uma cultura gamer brasileira com identidade própria, com seus heróis, suas histórias. E aí que a estratégia da Tectoy fica mais brilhante ainda. Eles não pararam em vender o console e os jogos importados. Eles investiram pesado na localização. E não é só traduzir manual, não. É adaptar o conteúdo do jogo para a nossa realidade. Isso era algo, assim, quase inédito no mundo dos games na época. Ainda mais aqui. Foi um diferencial competitivo gigantesco e criou uma conexão emocional que não tinha preço. Os exemplos são clássicos. Talvez o mais famoso seja pegar jogos da série Wonder Boy e transformar em jogos da Turma da Mônica. Imagina só,
Em vez de controlar um cavaleiro genérico, a criança brasileira jogava com a Mônica, com o Cebolinha, personagens do dia a dia dela, dos gibis, dos desenhos. A identificação era na hora. Nossa, genial! E teve o Chapolin também. Chapolin versus Drácula, um duelo assustador. Pegaram um personagem de TV mexicano, mas que era um fenômeno aqui no Brasil, super popular, e colocaram ele como herói num jogo da SEGA. Uma mistura que, sei lá, só a Tectoy para ter essa coragem e que falava direto com o gosto popular daqui. E talvez o exemplo que mais mostra o compromisso da Tectoy com essa acessibilidade cultural foi a tradução completa do Phantasy Star para o português. A gente está falando de um RPG, né? Role-playing game. Jogo focado em história, exploração, evolução de personagem. Gênero que, por natureza, tem muito texto. Muito texto mesmo. Naquela época, jogar RPG significava ter que manjar bem de inglês. Quando a Tectoy traduziu o Phantasy Star, ela não só quebrou a barreira da língua, ela abriu as portas de um gênero inteiro para o público brasileiro. Lembro bem das propagandas nas revistas anunciando com orgulho o primeiro RPG totalmente em português. Foi um marco, cara. É fundamental entender isso. Essas adaptações, essas traduções não eram só um detalhe, uma firula. Elas criaram um laço afetivo muito forte. Os jogadores sentiam que aqueles jogos, aquele console, falavam a língua deles, entendiam a cultura deles. Isso gerou uma lealdade à marca, ao Master System, que ia muito além da ficha técnica. Era um sentimento de pertencimento, sabe? De ter algo que era nosso. E todo esse pacote, a visão da Tectoy, a acessibilidade, a comunidade forte das locadoras e revistas e essa magia da localização resultou num legado muito duradouro e único. Se a gente olhar a história do Master System no mundo, ele teve seu auge, mas foi relativamente rápido ofuscado pelo Mega Drive, pelo Genesis nos Estados Unidos, pelos 16 bits. Verdade. No Brasil, a história foi completamente diferente. A Tectoy continuou fabricando e vendendo versões do Master System por décadas. Ele atravessou gerações. É verdade. Tem gente que começou a jogar no Master original lá no fim dos 80 e viu os filhos jogando naquelas versões compactas com dezenas de jogos na memória já nos anos 2000, né? Então, qual o saldo final? O que significa esse legado do Master System para o Brasil? Olha, o legado é imenso, tem várias camadas. O Master System foi, sem dúvida, o grande catalisador da cultura gamer como a gente conhece hoje no Brasil. Ele massificou o acesso ao videogame moderno em casa, ajudou a formar amizades, a criar essa socialização nas locadoras, dentro das casas. Impulsionou a mídia especializada também. Impulsionou demais a mídia especializada em games, popularizou gêneros que eram mais de nicho, como o RPG, por causa da tradução, e, talvez o mais importante, mostrou que o Brasil podia ter um caminho próprio nos games, adaptando o produto gringo para a nossa realidade e criando um mercado com características únicas. E não dá para esquecer a força da memória afetiva, né? Para milhões de brasileiros que cresceram ali nos anos 90, o Master System não foi só um brinquedo. Foi a primeira janela para mundos de fantasia interativos, foi companhia nas tardes depois da escola, foi trilha sonora da infância, quem não reconhece na hora a música tema do Alex Kidd. Essa memória afetiva é muito poderosa e continua super viva. A gente vê isso nos encontros de fãs de retro gaming, que são super animados, na busca por cartucho e console original em feira, na internet, nos relançamentos nostálgicos que a própria Tectoy, muito esperta, continua fazendo. Verdade. O simples som de ligar um Master System ou ouvir aquela musiquinha de 8 bits já dispara uma onda de nostalgia, de boas lembranças para muita gente. Virou um ícone cultural mesmo. No fim das contas, essa jornada do Master System no Brasil ensina que videogame é muito mais que tecnologia, que processador, que gráfico. Eles constroem memória, eles criam conexões sociais, eles fazem parte da nossa identidade cultural e representam uma paixão coletiva que para muita gente começou ali, com aquele console branco e azul da Tectoy e da SEGA. Então, recapitulando um pouco a nossa análise, o Master System no Brasil foi muito além de um produto. Foi um fenômeno cultural, moldado por uma combinação perfeita de fatores, né? A visão estratégica e principalmente adaptativa da Tectoy. Fundamental. A maior acessibilidade financeira, comparando com os importados,
a força da comunidade que surgiu nas locadoras e foi alimentada pelas revistas, e essa conexão emocional criada pelas adaptações e traduções que fizeram os jogos falarem português. Exato. E fica aqui talvez uma reflexão final, algo para a gente pensar um pouco além do nosso papo de hoje. De que forma será que essas primeiras experiências digitais e culturais tão fortes, como as que o Master System proporcionou, pode ter influenciado não só a relação das gerações seguintes com os videogames, mas também o jeito como a gente se relaciona com a tecnologia de forma geral e como a gente constrói nossa identidade cultural no mundo cada vez mais conectado, mais digitalizado como o de hoje. É uma herança que, com certeza, vai muito além dos pixels na tela.